y tercera, cuarta. Sabemos que tú siempre tienes palabras para nosotros. Acallamos toda mentira del enemigo, todo lo que quiera venir a perturbar nuestra mente, nuestras emociones, y disponemos este tiempo, Espíritu Santo, para que tú seas guiando. En tu santo nombre, amén. Entonces, bueno, ahora vamos a pasar a un video que nos grabaron nuestros amigos Monique y Ronaldo con una alabanza. Así que ahí el que va a estar compartiendo el video, nuestra encargada señorita Anastasia. Ay, perdón, ya va a salir. Un segundito, por favor. Estamos en vivo y en directo, así que estas cosas pasan. Bueno, hola Alejandra, bienvenida una semana más en Betel. Agustina también. A Gerardo y a Daniela, bienvenidos. Mientras ahí están cargando el video. Yo cantaría, chicos, pero no es mi don. Anastasia, si quieres yo lo lanzo. No, ya pude, perdón, es Ya, que ya, la tranquila. conexión a internet por la lluvia se puso un poco lenta, Sí, pero ahí discúlpenos si vamos. hayan algunos inconvenientes, pero vamos con todo. No se escucha, Ana. No. Cargaste tú mi cruz, mi libertad, con tu vida compraste.
Bueno, muchas gracias a los chicos, al Ronaldo y a la Monique que nos ayudan con la alabanza. Ellos sí tienen el don ahí. Bueno, y en esta noche vamos a estar invitando al maestro de la semana, que, bueno, su nombre es Abraham, yo creo que él igual se va a presentar. Le encanta enseñar, es un gran maestro, tiene como mucha, ahí van a escuchar su acento, es internacional, no sé si está ya, ahí está, Brown. Entonces, él iba a estar compartiendo las cartas de Juan y dispongamos nuestros corazones para escuchar todo lo que viene a entregar y que el Espíritu Santo también hable a través de su vida y de lo que nos va a enseñar. Así que, Abraham, ya te dejamos aquí para que tú entregues la clase. Muy bien, hola mi gente, ¿cómo estamos? ¿Cuánto tiempo, no? Y yo quedé pensando, Sí. Betel empezó, pero estoy aquí, ¿qué va a suceder? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Entonces, mi amiga Frecia, qué honor por la invitación y por estar con ustedes. ¿El Betel 50 ya? ¿Cuál es el número? El, el 8, 80, 8, ok. 80 pensei Sí. eu. Pero mira, que alegria, quantas bendições, não? Quantos frutos. Pero passa tempo, cambia alunos, pero el amor pela palavra sigue. Então, estou muito feliz por cada um de ustedes, los alunos deste Betel, creio que já está sendo de muita bendição a cada clase, a cada lectura da palavra. Então, estou muito feliz, muito feliz. Bem, meu nome é Abraham Carlos. Eu já estive, eu tive o honor de estar em Jucum Palavra Viva, conhecer a gente de aí, os missioneros. E minha história com missões começou em 2009. Eu estava na igreja, eu sempre, eu nasci em um lar cristiano, não? Me escutam bem? Só para saber, está tudo bem com o áudio? ¿Me escutam bem? Bueno, eu nasci na igreja, sempre estive fazendo trabalhos evangelísticos, pero todavía tinha um desejo dentro de mim de algo mais. Então, eu hablo assim a la gente, né, que eu era um perdido dentro da igreja, porque eu não bebia, não fumava, não tomava álcool, e ia à igreja todo domingo, pero aún assim eu não tinha vida com Deus. E foi através de Rucum, chamado Ninhos del Rei, King's Kids, Ninhos del Rei, que eu tive uma experiência assim com Deus e com a palavra, e eu pensei, é isso, tenho que fazer a Eden, tenho que ir a Rucum, tenho que fazer missões. Eu não sabia muito bem o que ia suceder em minha vida. Eu pensei, mira, eu vou à igreja 3 dias, eu volvo na bendição. Imagina eu quedar 5 meses buscando a Deus. Deus mío, vou estender a mão e vou mover as coisas de lugar. Mi rostro vai quedar brilhando como de Moisés. Eu pensei tantas coisas, pero aí foi meu encontro aí com Deus, através de isso. Então, estive em Jucum, eu hice mi Eden em Venezuela, eu sou de Brasil, sou casado com Isabelle, vamos a ser 15 anos de casado este ano. E tenho lá a Rebeca, de 9 anos, e el Daniel, de 5 anos. Então, você tenho 2 filhos. E estamos agora vivendo em Goiânia. Queda 3 horas de Brasília, que é a capital de Brasil. E, como digo, desde 2009 estamos em missões. E tive a felicidade de ir também a alguns países, não? Colômbia, Peru. Pero o maior tempo foi em Chile, onde eu conheci Frecia, onde eu conheci a tantos, onde eu conheci Dani, Túlio. E a muitos que estão aí, não? A ser parte de minha família. E outros como Isolda, Karen, tantos outros que sempre nos vemos em Betel. Não pode olvidar de ustedes. Como não? E é isso, estou com a missão agora de Juan.
Primera Juan, segunda Juan y tercera Juan. Vamos a orar más una vez. Padre, muchas gracias, Señor, por este día. Gracias te damos, Señor, por tu fidelidad en nuestras vidas. Gracias te damos por tu misericordia que se renovó hoy en nuestras vidas. A ti, papá, todo el honor, toda la gloria, para todo el siempre. En nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Pregunta, ¿ya leyeron Primera Juan? ¿Ya leyeron Primera Juan o segundo? ¿Ya? ¿Sí? No lo creo, ¿verdad? Sí. Y Segunda Juan también, Tercera Juan también. Tão largo que son, ¿no? Ay, ah, puede prender el micrófono ahí y ¿qué le gustó ahí de la lectura? ¿Qué fue bueno? ¿Cuáles son sus impresiones a respecto de la lectura de Primera Juan, segundo, tercero? ¿Qué piensas? ¿Cómo fue? Quiero escuchar a ustedes. A mí me llamó la atención en Primera de Juan que se repite mucho eh, la frase desde el principio, desde el Ok. principio. Uhum. Uau, muy bacana. Sí, sí. ¿Qué Yo, más? yo, yo, yo puedo, sí. Sí. Eh, Bueno, a mí me llamó la atención como los contrastes que hace en la carta, cuando dice que Dios es luz, no tiniebla, cuando dice que pasamos de vida o sea, claro, pasamos de vida, de muerte a vida, perdón, como que hace mucho contraste también que la verdad, la mentira, el que conoce a Dios no peca. Entonces, bueno, la frase que a mí me llama la atención igual es que siempre habla de guardar sus mandamientos, de permanecer. Y la otra frase que me llamó la atención es que en varios versículos dice, si decimos tal cosa, si decimos, por ejemplo, acá dice, si decimos que tenemos comunión con Él, entonces, y andamos en tiniebla, mentimos. Entonces ahí se crea ese contraste. Entonces cuando dice, si decimos, a mí se me ocurre que es como que la misma gente de la iglesia, y perdón si es una herejía, lo vamos a descubrir hoy día, como que ellos mismos estaban diciendo cosas y Juan toma eso mismo para hacerles ver que tal vez no estaban tan bien encaminado, parece que algo ahí estaba pasando, por algo como que él hace estos contrastes tan importantes en la carta. Eso, bueno, hay muchas otras cosas más, pero para que puedan compartir otros igual. Muy bueno, muy bueno. Me gustó mucho. Una última persona más. Hola. A mí, Hola. a mí me llamó mucho la atención, de hecho lo marqué como palabra repetida, cómo usa mentir. Lo usa como mentir, mentira, mentiroso, y lo usa como constantemente haciendo alusión a que no hagamos, no dejemos a Dios de mentiroso, que muchas veces con nuestras acciones decimos que Dios miente, o que nosotros no seamos mentirosos, o que lo que nos están diciendo los otros es mentira, como que nos está tratando de advertir no solo de nuestras acciones, sino de lo que está pasando alrededor. Y hay un versículo en particular que de hecho me ha tenido como pensando mucho, que es el 11 y 12, pero el 12 particularmente cuando dice, nadie jamás ha visto a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor llega a su máxima expresión en nosotros. Como que solo amar no es que sea suficiente o que sea solo eso, pero es como si solo nos dedicásemos a amar, pudiésemos conocer la máxima expresión de Dios. Y eso fue como, wow. Wow, muy bacán. Muy bacana, muy bacana. Qué bueno escucharte. Creo que estamos siendo muy bendecidos con las lecturas. Eso esperamos de ustedes. Juan es este que habla de pasado, presente y futuro. Por ejemplo, el Evangelio de Juan fue lo que sucedió hacia atrás,
Foi Juan dizendo das coisas que viveu com Jesus anos antes. Então, o Evangelho de Juan, escrito por el apóstolo Juan, tem que ver com o passado. Já a primeira, segunda e terceira Juan tem que ver com o presente, com problemas presentes que Juan está enfrentando em seu tempo, em sua realidade, em sua época. E Apocalipse, escrito também por Juan, tem que ver um pouco com coisas que todavia vão suceder. El libro de Apocalipse não é só acerca do futuro, hasta porque Apocalipse capítulo 1, versículo 1 habla de la revelación de Jesucristo. Então, não tem que ver com a revelação de los fines, del fim de los tiempos, não? É um livro de muita esperança, pero habla também coisas que todavia vão suceder. Então, se podemos separar as cartas de Juan, seus escritos em passado, presente e futuro, o Evangelho de Juan, muito a lo que viveu com Cristo, as cartas primeira, segunda e terceira Juan, el presente, e Apocalipse, algo todavia que vai suceder. Uma coisa interessante também das cartas de primeira, segunda e terceira Juan é que primeira Juan são para igrejas cristianos. Primeira Juan são para as igrejas. Segunda Juan é para uma igreja. E terceira Juan é para uma persona. Então também há gente que faz esta divisão, não? Primeira Juan para igrejas, para segunda Juan para uma igreja e para terceira Juan uma persona. É como que vai de lo grande a lo mais individual. E vamos mirar isso em 2 dias. Muito bem. Vou compartilhar com vocês minha pantalla. Déjame ver onde está. Bien. Un momento. Aí estamos. ¿Estão mirando? O que está escrito? Juan, agraciado por Dios. Muy bien. Cómo te extrañaba este sotaque original, ¿no? Hola, ¿cachai? ¿Cómo están? Ay, Dios mío. Juan, agraciado por Dios. Es eso que significa el nombre de Juan. Agraciado por Dios, ¿no? Bendecido por Dios. Vamos a hablar entonces del autor de esta carta, Juan. Solo para saber qué estudiaron hasta aquí en Betel, qué libros, qué cartas ya estudiaron, porfa. Judas y primera y segunda de Pedro. Muy bien. Entonces estamos ahí en las cartas. Vamos a hablar entonces de Juan. Bien, vamos a hablar de su papá, de su mamá. Su papá es Zebedeo. Mira aí alguns versículos. Tenho acá para ganharmos tempo. Outros eu posso pedir para que alguém leia. Pero necessito, bueno, vou ler acá. Creio que minha versão em espanhol não é a mesma que vocês estão utilizando. Então, perdóname. Pero aí arreglamos isso para a próxima classe. Então, mira, San Marcos capítulo 1, versículo 19 e 20. Enseguida los llamó, e eles também los seguiram, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros. Como soy de Brasil, vai perdonando um pouco el espanhol em alguns momentos. Mateo capítulo 4, versículo 21 e 22. Dice assim a palavra del Senhor. Um pouco mais adelante, Jesús vio a outros 2 hermanos, Santiago e Juan.
remendando redes em uma barca com seu padre Zebedeo. Perdona la U aí de Zebedeo, tá? Zebedeo. Jesús los llamó y ellos también lo siguieron inmediatamente, dejando atrás la barca y a su padre. Entonces acá vemos dos hermanos, Santiago y Juan. Y Santiago significa que es el hermano mayor, porque la Biblia siempre en este tiempo se hablaba del hermano mayor primero. El hermano mayor. Entonces siempre va a hablar de Santiago primero, después Juan, y significa que Juan era más, era menor que Santiago. Y ahí habla de su papá era Zebedeo, y la madre probablemente es Salomé. Entonces no hay algo unánimo, pero tudo indica que es Salomé por causa de estos tres versículos. Quando miramos a esses três versículos e hacemos uma relação entre eles, chegamos à conclusão que a mamá é Salomé. ¿Por quê? Marcos, capítulo 16, versículo 1 e 2, diz o seguinte. Marcos 16, 1 e 2. Al dia seguinte, al terminar el sábado, Maria Magdalena, Maria, la madre de Santiago, e Salomé, então aparece um nome aí, Salomé, fueron a comprar especies aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús. El domingo al amanecer, temprano, fueron al sepulcro. Entonces aquí hay algunas mujeres, María Magdalena, María, Salomé. Bien, ahí separe Salomé ahí. Ahora Juan, capítulo 19, versículo 25, va a hablar de este mismo evento, pero de una forma diferente. El mismo evento, pero de forma diferente. Juan 19, 25 dice, junto a la cruz estaban la madre de Jesús, su hermana, María, esposa de Cleofas, y María Magdalena. Opa, no habló de Salomé, pero habla de la hermana de la madre de Jesús. Entonces hay ahora la hermana de la madre de Jesús. Y Mateo, capítulo 27, versículo 56, dice, entre ellas estaban María Magdalena, María, la madre de Santiago, que esto es otro Santiago, tá? Tinha muita gente com o nome Santiago, assim como tinha muita gente com o nome Jesus, assim como muita gente com o nome Judas. Então, muitos nomes de muita gente. Então, Mateus 27, 56, entre ellas estavam Maria Magdalena, Maria, la madre de Santiago e de José, e la madre de los hijos de Zebedeo. Então, mira, neste mesmo evento, em um momento, em um evangelho, habla que é a madre de los hijos de Zebedeo. Em outro diz que é a hermana de la madre de Jesús. E outro habla de Salomé. Então, a gente hace a conta, 2 menos 1 é 1, que com mais 3 são 4, agarra um 0 acá, então é Salomé. Salomé, que seria provavelmente la hermana de la madre de Jesús, que também é a madre de los hijos de Zebedeo. Então, por isso, provavelmente sua mamá é Salomé. E Jesus é este que chama a estes dois hermanos para ser discípulos e eles seguiram Jesus. Santiago e Juan. Então, aqui estão seus papás. Bien. Vamos a la personalidad y el carácter del apóstol Juan. ¿Quién puede leer Lucas capítulo 9, versículo 53 al 55? Lucas capítulo 9, 53 al 55. 53, 55. Lo leo. Pero los habitantes de la aldea no recibieron a Jesús porque iba camino a Jerusalén. Cuando Santiago y Juan vieron eso, le dijeron a Jesús, Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que los consuma? Entonces Jesús se volvió a ellos y los reprendió. Muy bien. Tenía un lugar de samaritanos que no recibió Jesús. Entonces mira el discípulo amado, el discípulo conocido como discípulo del amor. Mira este amor de él. Jesús, ellos no recibieron a ti. Quiere que oremos y mande fuego de cielos para matar todos ellos.
Dios mío, mira este amor de este discípulo. Muy complicado, ¿no? Ele também tinha um zelo excessivo, um zelo excessivo. Marcos capítulo 9, versículo 38. Marcos 9, 38. Dice así: Juan le dijo a Jesús: Maestro, vimos a alguien usar tu nombre para expulsar demonios. Se lo proibimos porque no era uno de nuestros. Dios mío, qué zelo excesivo. No, no, está caminando conmigo. No está. Jesús no está con nosotros. Entonces yo lo prohibí. Dios mío. Temos também um certo egoísmo da parte de Juan. Marcos capítulo 10, versículo 35 e 37. Quem pode ler? Marcos 10, En- 10, 35 a 37. Entonces Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron y dijeron, Maestro, queremos que nos hagas un favor. ¿Cuál es la petición? Preguntó él. Ellos contestaron, cuando te sientes en tu trono glorioso, nosotros queremos sentarnos en lugares de honor a tu lado, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Mira, imagina esta escena. Juan llega a Jesús con su hermano y Jesús, yo voy a hablar bajo porque que nadie nos escuche. Mira, não estou muito preocupado com os outros. Quero saber de mim. Quando tu for al cielo, ¿puedo quedar a la derecha, mi hermano a su izquierda? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo suceder? Mira este egoísmo del apóstolo Juan. Isso, está complicado a situação, não? Isso também está em Mateus, capítulo 20, versículo del 20 al 21. Aquí puso en la conta de la mamá. Entonces la madre de los hijos de Zebedeo se acercó a Jesús con sus hijos, se arrodilló ante él para pedirle un favor. ¿Qué quieres? Él preguntó. Ella respondió, por favor, permita que mis dos hijos se sienten en los lugares de honor junto a ti. Uno a tu derecha, outro a tu esquerda, em tu reino. Pero acá eles não estão pensando em mais nadie. E é um pouco depois de isso que Jesus vai dizer: El que sirve es el maior em reino de Deus. E também Marcos capítulo 3, versículo 17, Marcos 3, 17, dice, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, Marcos 3, 17, a quienes llamó Boanerges, que significa hijos del trueno. Boanerges é uma palavra que muitos estudiosos não chegou a uma conclusão muito clara, pero pode ser que significa justo. Boanerges significa justo. E é como se eles foram justos demasiadamente, que passa do ponto saludável, não? Então, eram conhecidos como hijos del trueno. Eu não sei como suena para ti, pero alguém que tem seu apelido como hijos del trueno, não sei. Você é muito tranquilo em sua forma de ser, não? Então, esta é a personalidade e o caráter de Juan. Agarra esta informação porque depois vou mencionar algo a respeito de isso. Então, Juan, quando vem a Jesus, tem um temperamento altivo, zelo excessivo, egoísmo, e também esse hijos del trueno. Era ele e seu irmão conhecido desta maneira. Pero Deus é este que cambia nós outros hacia dentro, de dentro hacia afuera. E aí muita gente que eu nasci assim. No, porque lo que pasa es que si Dios me hizo así, tengo que ser así para siempre. O entonces uno pasa a estudiar los temperamentos, ¿no? No, porque soy sanguíneo, colérico, fleumático, no, porque soy melancólico. Y mira, esos estudios son buenos, pero hay gente pecando en nombre de su temperamento. E Deus é esse que todos que se acercaram a Ele foram cambiados a ponto de cambiar aspectos da personalidade, aspectos quizá profundos.
porque ahí vemos el cambio de la lenguaje de Juan en sus cartas. Hijos míos, Dios, este amor, esta forma, é porque Juan foi impactado com o amor de Jesus. Então, esto é algo que quero deixar aí. Todos os discípulos tiveram sua vida transformada hacia Jesus e não seguiram da mesma maneira. Assim também foi com Juan. Juan também tem sua presença em los eventos importantes. Ele está com a hija de Jairo. E há discípulos específicos que estão em momentos específicos, né? E tem que ver com Pedro, Santiago, né? Pedro, Jacob e Juan. Então está em la hija de Jairo, está também em el monte de la transfiguração. Juan também estuvo aí em Marcos capítulo 9, versículo 2. Marcos 5, 37, eu vou ler. Então Jesús detuvo a la multitud y no permitió que nadie le acompañara, excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Entonces él estaba en este evento. Otro evento, Monte de la Transfiguración, Marcos 9, 2. 6 días después, Jesús llevó a Pedro, Santiago y Juan a un monte alto para estar solos. Ali ante sus ojos la apariencia de Jesús cambió. Também em la Páscoa, mira lo que sucedeu em la Páscoa, Lucas 22, 8. Jesús enviou a Pedro e a Juan, só Pedro e Juan, adelante e les dijo, vayan y preparen la cena de la Páscoa para que la comamos juntos. Então, também está aí Juan. E Jesus, em el Getsemane, em sua agonia, aí também está Juan. Pedro, Tiago e Juan. Não vou ler para ganarmos tempo. Ministério de Juan. Tem uma oração em el templo, em Hechos capítulo 3, versículo 1. Um dia, alrededor de las 3 de la tarde, Pedro e Juan foram ao templo a orar. Então, Juan era um homem de oração. Que bacana, que bendição. Juan era um homem de oração. Ele também obedecia a Deus. Hechos capítulo 4, versículo 19. Aqui agora o ministério de Juan é depois que Jesus foi ao céu, ok? Estamos falando de sua vida agora, de seu ministério, depois que Jesus se foi ao céu e enviou seu Espírito Santo. Que bendição, não? É um parênteses aí. Espírito Santo já vino. E depois que o Espírito Santo vino, nunca volviu para allá outra vez. E aí às vezes cantamos, não, as músicas, Espírito viene, Espírito Santo. Não, 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 já vino. Não tem que pedir para vir, ele já vino. E desde que vino, não volviu para allá outra vez. Então, mira a obediência a Deus. Hechos 4:19. Pero Pedro e Juan responderam, ¿creen que Dios quiere que les obedezcamos a ustedes y no a Él? Entonces aquí está un confronto de Pedro y Juan diciendo, vamos a obedecer a Dios, vamos a temer a Dios y no a hombres. Aquí está nuestra vida, tenemos que tener el temor de Dios. La Biblia dice, el temor de Dios es el principio de la sabiduría. La intimidad es para los que los temen. El temor de Dios es lo que garantiza el suceso a nuestra vida. Hasta porque un hombre cuando casarse, lo que va a garantizar que no va a pelear o va a pegar su esposa con las manos, es ser un hombre temente a Dios. Lo que va a garantizar a la mujer de trabajar bien, de cuidar bien de sus amistades, de cuidar bien de la creación de los hijos, es ser una mujer temente a Dios. Entonces no importa lo que va a hacer en su vida, qué formación académica va a tener, tenga temor de Dios. Y aquí vemos que Juan temía a Dios acima de todas las cosas. Fue enviado con Pedro también, Hechos 8, versículo 14. Cuando los apóstoles en Jerusalén oyeron que el pueblo de Samaria había aceptado el mensaje de Dios, enviaron a Pedro y a Juan allí. Entonces, ele foi enviado porque foi uma pessoa muito importante
para el inicio de la iglesia, para el inicio de la acción del Espíritu Santo y de la acción del Evangelio en este tiempo. Ele também tomava muitas decisões, Hechos 15:6. Los apóstoles y los ancianos se reunieron para decidir el asunto. Entonces, el ministerio de Juan, ele foi uma persona clave para este momento de la iglesia primitiva. Ele estava em todo com Pedro, caminhava com Pedro, tomava decisões, exortava a la gente, orava por la gente, obedecia a la gente. E mira lo que Pablo va a decir de Juan. Gálatas capítulo 2, versículo 9. De hecho, Santiago, Pedro y Juan, considerados pilares del Evangelio, reconocieron la gracia que me se había dado y nos aceptaron a Barnabé y a mí como sus colaboradores. Nos animaron a seguir predicando a los gentiles mientras ellos seguían trabajando entre los judíos. Entonces agora temos Pablo hablando bien de Juan. Mira el ministerio de Juan. Qué bendición. Bien, vamos al exilio y muerte de Juan. Tuvo hermanos en 66 y hermanas, ¿no? En 66 a 70 después de Cristo, una guerra judía. ¿Qué fue eso? Fue por causa de los zelotes. ¿Quién son los zelotes? Eran judíos que ellos creían que para lo Mesías venir, entonces ellos no creían en Jesús como el Mesías, ¿ok? Pero ellos creían que para el Mesías venir, ellos tenían que agarrar armas y luchar contra el enemigo, luchar contra el imperio romano, y así el Mesías iba a venir. Pero ellos eran muy radicales, entonces ellos empezaron a pelear contra el imperio y pelear con otros judíos que no pensaban como ellos. Entonces estes eran los zelotes, pensaban que tenían que pelear para el Mesías venir. Entonces tuve una guerra judía en Jerusalén y el emperador ahí, Vespasiano, ¿no? Envió su hijo, general Tito, para poder arreglar esta situación. Y fue eso que ahí entonces fue la caída de Jerusalén. Esta fecha é importante. Se puede, haga una tatuaje de esta fecha, 70 después de Cristo, que é quando se cai el templo de Jerusalém. E Jesus dijo que isso iba a acontecer. E muitos profetizaram que isso iba a suceder. E aqui, então, neste momento, mira, se há uma guerra, o que a gente vai fazer? Vá para outras partes. Então, muita gente em esta guerra entre 66 e 70 decidiu ir a outros lugares para não quedar em essa situação. Então, foi quando Juan saiu de Jerusalém, em este tempo, e se foi a Éfeso. Mira aqui, ó, Jerusalém. E se foi a Éfeso, viver aí. Por quê? Era a maior cidade ou uma grande cidade da Ásia Menor. Então era uma cidade muito influente. Outra coisa, tinha uma boa igreja aí, porque aí trabalhou os melhores, o Dream Team, que é a equipe de los sueños. Imagina o Dream Team trabalhando em uma cidade. Foi em Éfeso. Pablo trabalhou 3 anos em essa cidade. Priscila e Áquila trabalhou em essa cidade. E muita gente boa. Timoteo trabalhou em esta cidade. Então, você tinha uma boa igreja em Éfeso. Então, Juan, em la persecução, saiu de Jerusalém e agora foi viver em Éfeso. E levou a mamá de Jesus, Maria. Recuerdan que todos os discípulos quedaram com medo em la crucificação e se foram. Pero Juan quedou. Onde eu vou quedar aqui? E Jesus dijo, esta hora es tu mamá. Em outras palavras, cuida, é tu responsabilidade ahora, Maria. Então, Jesus é este que concede passa esta responsabilidade a Juan. Então, em todo este tempo, Juan
está cuidando de Maria. E quando foi a Éfeso, também levou Maria. Em Éfeso foi este momento onde viveu Juan hasta el fim de sus dias. Então, ele vivia em Jerusalém, pero em um momento de guerra judia, ele se foi a Éfeso. Bien. Em Éfeso, a situação não estava muito boa, porque o imperador Domiciliano, ele pensou algo assim: mira, eu não quero morrer e a gente dedicar adoração a mim, sendo que estou muerto. Eu quero adoração em vida. Então, o imperador Domiciliano, empezou a forçar a gente a adorar a ele. Incluso hizo uma imagem, uma estátua de si mismo para adoração, acerca da deusa Diana também. Então, se aí é uma foto de um museu, ¿sabe quem é esta mulher? ¿Sabe quem é? Não, eu também não. É só uma foto que eu busquei para mostrar como a estátua, o tamanho dela é muito grande. São as medidas da estátua. Então, se isto está em um museu, que a cabeça de Domiciliano, o braço de Domiciliano, para ter uma noção de como a estátua era muito grande, porque ele quiso adoração a si mesmo. Então, a gente que não adorava ele perseguia. E foi neste momento que Juan, como não adorou ao imperador, ele mandou Juan a la isla de Patmos, que está aqui, mira, isla de Patmos. Então está aqui Éfeso, cerca de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Ah, mira, estas são as 7 cartas ou localidades de Apocalipse. Então, se aqui empieza em Éfeso, uma cidade portuária, onde aqui tinha uma ruta postal, e aí a carta de Apocalipse passou por todos esses lugares. E não posso mais falar de Apocalipse porque não é a classe. Então, a isla de Patmos foi onde Juan quedou aislado aí, ficou em exílio, porque o imperador Domiciliano lhe enviou para aí. E ele quedou aí. Então, o imperador Domiciliano reinou de 86, não, de 86, sim, a 91. De 86 al 91 después de Cristo. Quando o imperador Domiciliano morreu, Juan pudo voltar para Éfeso, onde terminou seus dias. Então, o exílio de Juan foi na isla de Patmos e Éfeso foi onde ele quedou o resto de sua vida, onde escreveu o Evangelho de Juan, donde escreveu Primeira Juan, donde escreveu também, mira, Segunda Juan, e eu não lo creio, também foi aí que escreveu Terceira Juan. Aí estamos. Bien, entonces ya estoy hablando de fechas, ya estoy hablando de lugares, estoy hablando algunas cuestiones ahí. Entonces las fechas para las cartas de Primera Juan, Segunda Juan y Tercera Juan, puede poner ahí de 90 a 95 después de Cristo. Abra, não sei, quero mais. Então ponga de 90 a 100 depois de Cristo. Não, Abraão, quero mais. Mas não, porque aí morreu. Então você queda solo aí. E como Dani, quando era minha maestra em 2011, os maestros diziam, por fecha não peleamos. E eu aprendi isso. Se aprendi algo em meus estudos bíblicos foi isso. Por fecha não se pelea. Então, se aí está a fecha, pero não se pelea por fecha. ¿Está bien? Me Entre dejaste 90 y como 95. vieja. Me dejaste como vieja. Gracias. Obrigada. Pero eu também estava aí, mira, tu está muito bem, eu também, aí estamos. Por fecha não peleamos, Dani, por favor, por fecha não. Ai, mira mis blancos aqui, a situação. Dios mío. Entonces, hermanos y hermanas, ladies and gentlemen, la fecha de las cartas de 90 a 95, ou 90 a 100 também não vai sacar uma nota muito mala aí, está bem. Bien, ¿qué más? Mira, entonces puntos fuertes y éxito. ¿Cuál éxito? Puntos fuertes y éxito de Juan.
foi discípulo de Juan Bautista. Não vou ler para ganhar tempo, pero antes era discípulo de Juan Bautista, Juan e seu irmão Santiago. Foi também um dos discípulos mais íntimos de Jesus. E aí vemos como estava muito próximo de Jesus sempre. Correu com Pedro al ver el túmulo vacío, creyó. Isso é muito interessante. Há uma disputa para quem vai correr mais rápido entre Pedro e Juan para chegar hacia el túmulo. E Juan ganhou esta disputa. Então significa que Juan era mais. Se crê que por isso que Juan era menor, não? Pedro era maior e Juan era menor, porque ele ganhou lá também aí a disputa. E disso que e dijo a Bíblia em Juan que quando Juan mirou o túmulo vazio, creyó. Deus mío. E quedo pensando, então quizás que os 3 anos não creyó em nada. Então, na vida de Jesus foi assim. Há gente que creyó e seguiu Jesus. E teve gente que seguiu Jesus e em este caminho creyó. Foi assim. E também escreveu 5 livros do Novo Testamento: Evangelho de Juan, 1ª, 2ª e 3ª Juan e Apocalipse. Sus fortalezas, sus debilidades: propenso a enojar-se, muito egoísmo de sua parte, não? Pediu uma posição especial. Pero por que eu volvi com suas debilidades? Por que eu volvi com isso? Porque Deus pode receber-nos exatamente como somos, pero sempre deseja transformar-nos com seu amor e sua presença. Vou repetir essa frase para que quede bem claro. Deus pode receber-nos exatamente como somos. Deus recebe a todos, não importa como tu estás, pero sempre deseja transformar-nos com seu amor e sua presença. Então, delante da presença de Deus, há um cambio em nós outros. Deus é esse que transforma nossa vida. Necessitamos confiar que Deus está haciendo algo em nós outros. Então, a vida com Jesus, a fé não tem que ver com crer. Muita gente pensa em la fé como crer em Jesus. Não. La fé tem que ver com confiar e obedecer a Deus. Isto é fé. Imagina que uma pessoa está em uma apresentação circense. Se habla circense? Circo. E tem um malabarista que vai passar por uma cuerda muito delgada. E aí a gente, mira, quantos creem que este homem pode passar deste lado hacia outro? É uma apresentação circense, ok? E a gente não lo creio. Então, o homem, numa altura, em um lugar muito alto, passa por la cuerda aí. E aí queda assim temblando e chega a outra parte. Quantos agora creem que ele pode passar por esta cuerda com um perro em seus ombros? E a gente, mira, eu creio. E aí o homem passa com o perro em seus ombros. E ele dijo, quantos agora creem que o homem pode passar esta cuerda segurando uma silla muito grande, uma silla? E a gente, eu creio. E o homem passa com a silla e chega a outra parte. Quantos creem agora que este homem pode passar caminhando por uma bicicleta? Como é que é bicicleta? É bicicleta? Não. Monociclo. Sim. Quantos creem que este homem... Un monociclo, muy bien, gracias. ¿Cuántos creen que este hombre puede pasar por esta corda delgada con un monociclo? Y la gente, yo creo, porque ya pasaste con un perro, ya pasaste con una silla, ya ahora con la bici, con el monociclo también. Y ahí uno pasa. Por último, el hombre dijo, ¿cuántos creen que este hombre pode passar segurando uma persona em seus braços? E a gente, eu creio. E o apresentador, quem quer ser esta persona? E a gente, e nadie quiso ser a persona. Então a gente creyó que eras possível, pero em la hora de confiar e obedecer, não quiseram. E assim é nossa vida com Deus. Tem que ver não com creer, tem que ver com confiar e obedecer. Porque lo que empezó la buena obra em sua vida
es fiel para terminar. Amén. Glória a Deus. Muito bem. Aqui se termina então mi pantalla. Alguma pergunta está aqui? Eu falei muito rápido, quedou entendível, me hago entender. ¿Estamos bien a estar aquí? Sí, a los estudiantes que están ahí, ¿todo bien? ¿Alguna pregunta está aquí o puedo seguir? Bien, creo que puedo seguir entonces. Bueno, aquí estamos entonces con Juan y las cartas tienen que ver con el presente. ¿Y quién puede leer Primera Juan, capítulo 1, versículo 1 y versículo 2? Prenda su micrófono y hable nomás. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Muy bien. Aqui ele poderia dizer, eu estava com Jesus. Pero não, ele deixou muitos detalhes, não? Graças por sua leitura, Gisela. Bendiciones. Creio que está frio aí, não? Deus mío. Ah, Bien, ahí vemos que ele dijo, hemos visto, hemos oído, hemos tocado. Aqui é bueno que são as inteligências múltiplas, não? Porque Deus se revela a cada um de acordo com sua forma de aprendizagem. Então é interessante que a gente que aprende vendo, puderam ver a Deus. Aquellos que aprenden escuchando, ¿no? Escucharon a Dios. Y aquellos que aprenden tocando, los sinestésicos, ahí pudieron tocar a Dios. Entonces hay gente que va en un servicio y siente Jesús en su pelo, se para y tembla, porque Dios es ese que se revela a cada uno dentro de lo que uno necesita. Pero aqui são coisas específicas. E lo que Juan está dizendo isso? Por que Juan está dizendo que tocamos em ele, vimos a ele? Porque em este tempo, agora falando um pouco dele contexto, não estou seguindo algo muito tradicional, pero aqui já falamos do autor de las cartas, que é Juan, isso quedou muito claro. Estamos hablando de las fechas, ya hablamos de eso, 90 al 95 después de Cristo, 90 a 100 después de Cristo. Hablamos também el lugar de origen de las cartas, que foi em Éfeso, ok? El lugar de origen de las cartas foi Éfeso. Los destinatários, aí sim eu vou falando hoje e outros dias mais. Pero ahí están, yo hablé también, ¿no? Iglesias, los creyentes de estas iglesias, también a una iglesia específica y una persona específica. Y a una carta circular, ¿no? Es una epístola, eso es el método literario. Y ahora estoy ya adentrando al contenido, al contexto histórico, para entendermos mejor la carta. Bien. Hay tres tipos de personas que Juan está hablando. En Primera Juan, Segunda Juan y Tercera Juan. Tres tipos de personas. Los sólidos, que es la gente que está firme en el Señor. Tiene la palabra, se mantiene fiel. Los sólidos. Hay quien son los engañados. Enganados, em português. Espanhol é enganhados mesmo?
Muy bien. Frecia siempre me ayuda, eso es bueno. Entonces hay gente que estaba siendo engañada por herejías en este tiempo. Y hay el tercero grupo de personas que son los engañadores. Entonces, en estas cartas vamos ver estes tres tipos de gente: los sólidos, los engañados y los engañadores. Y hasta hoy en día creo que podemos dividir a la gente así. Entonces, ¿dónde piensas que está tú? ¿En lo grupo de los sólidos, lo grupo de los engañados o en lo grupo de los engañadores? Que pergunta, ¿no? Que pergunta, aí, Frésia, poderia ser esta pergunta, Deus mío. Mi dia foi tão lleno de coisas, pero não é esta, eu passei outra pergunta. Pero aí está. Quem somos nós outros? Los sólidos, los engañados e los engañadores. Quem somos nós outros? Quando hablamos de engano, engano é creer em la mentira como se fuera uma verdade. Esto é o engano. Imagínate, se tu és tentado, tu sabe que está sendo tentado. Mira, eu vou fazer um ayuno de mate. Eu vou fazer um ayuno de café. E aí, tu sente o olor del mate, del café, e Deus mío, que tentação. Tu sabe quando está sendo tentado. Quando tu está sendo agredido, tu sabe que está sendo agredido. Há gente que está mirando a ti com um olhar de oposição, ou a gente que está sendo ríspida contigo. Mira, estou sendo agredido. Tu sabe disso. Agora, quando tu está sendo enganado, tu sabe que está sendo enganado? Não. Senão, não seria engano. Então, em este tempo foi se levantando muitas herejias e muitos de los escritos de Juan tem que ver com combater as herejias de su tiempo, herejias de gnosticismo e também muito sincretismo. O que é sincretismo? Vem de síncresis, vem de mesclar dos seres em solo uno. Então, é quando duas ideias se mesclam muito. Por exemplo, acá em Brasil, tem a igreja com seus santos. E os cumpleaños de los santos, o dia que se comemora los santos, é o mesmo dia del cumpleaños de los santos del ocultismo, de las religiones de matrices africanas. Então você vê que há um sincretismo, há uma mescla de religiões, de culturas, de pensamentos. Acá em Brasil, a síncresis, o sincretismo, tem que ver com a tribo indígena, tem que ver com as religiões que vino por los esclavos de matriz africana e tem que ver com a igreja católica. Isso se mescla todo, aí temos muito de lo que são as síncresis, esta mescla. E Juan estava vivendo muitas coisas, muitas falsas doutrinas em seu tempo. E que são estas falsas doutrinas? Uma delas que está dizendo que Jesus não vino em carne. E por que há gente que está dizendo que Jesus não vino em carne? Por causa de um pensamento da época que o espírito é bueno, pero a carne é mala. O espírito é o que alcança a salvação. O espírito é que tem luz, pero a carne é algo podrido. A carne só quer o que é malo. Então, a gente começou a dizer que, mira, pode alimentar sua carne, porque não há que fazer com a carne. Seu espírito está preso em sua carne. Então, é melhor que tu cuide de seu espírito e que não cuide de la carne. La carne não, se ela quer placer, dê placer nomás, porque la carne é mala. E aí com isso, se la carne é mala, Jesus não pudo ter venido em carne. Jesus não pudo ter habitado em nós e Deus não pudo habitar em esta carne, porque esta carne é mala. Então, Cerinto e outras pessoas começaram a falar que Jesus ele foi homem, não foi Deus.
Pero Cristo, que é o Deus, ele vino quando pensou o ministério de Jesus. Então, ele, Jesus, não era carne, ele era espírito. Por isso que ele caminhava sobre as águas, por isso que hacía milagros. Se ele camina em la arena de la playa, tu ni va a mirar su pegada, sus pies, porque ele é espírito. Então, ele Jesus é espírito que quedou 3 anos aí fazendo de todo, milagros e isso. Pero como ele é espírito de Deus e Deus não muere, e aí quando foi na crucificação, este espírito se foi e ele, Jesus, homem, volviu. Mira a confusão. Deus mío. Uma confusão. E por que isso afetou muito o evangelho? Porque se Jesus não vino em carne, aí vamos ter que romper com 3 verdades em evangelho. Se Jesus não vino em carne, primeiro Jesus mentiu, porque Jesus dijo que tudo o que ele hizo foi bueno. E Jesus que criou nós outros com esta carne, ele dijo, foi bueno. Somos criação de Deus. Segunda coisa, que se Jesus não vino em carne, então ele não pudo ser o sacrifício perfeito. Porque Jesus só foi o sacrifício perfeito porque ele tomou nosso lugar. E por que Jesus pudo estar em nosso lugar? Porque se hizo carne como nós outros. E terceiro ponto, que se Jesus não vino em carne, aí não tuvo lá encarnação. É como que Jesus então não ressuscitou. Então, esta herejia foi algo muito complicado para a igreja, porque a gente também começou a viver uma libertinagem. Não sei como é que é em espanhol, se está certo ou não, pero a gente começou a viver uma graça barata, uma graça muito que não custa nada. Então, mira, se a carne é mala, aí então alimenta a carne nomás, entende? E como a igreja hizo isso por anos, principalmente na década de 90, que recuerdo bem, a igreja pensou a separar o que é bueno e o que é malo, o que é espiritual e o que não é espiritual. Então, a igreja pensou a dizer, se tu está em la igreja, eres espiritual. Se tu ora, é espiritual. E su trabalho? Não, su trabalho é secular, não é espiritual. E aí começou a ser uma divisão também, fruto destes pensamentos anos atrás. Nós outros como missioneiros hablamos muito de isso, não é que eu sou missioneiro, chegamos em uma igreja, não? E alguns missioneiros dizem assim na igreja, não, que eu sou missioneiro de tempo integral. Já escutaste isso? Sou missioneiro de tempo integral. Pero mira, la gente que está en la iglesia no es creyente en tiempo integral, ¿no? Todos somos cristianos en tiempo integral. Porque no hay como dejar de ser cristiano en una parte de la vida y otra no. Hay otra cosa también que los misioneros hablan mucho, que tenemos que pensar sobre eso, que es así. Yo dejé todo por amor a Dios. Pero mira, si encontramos a Jesús, Jesús pasó a ser nuestro todo. Entonces, ¿qué es todo que dejamos? ¿Qué es todo esto que dejamos? Yo dejé todo por el Señor. ¿Qué todo? ¿Una estabilidad? ¿Una carrera profesional? ¿Qué todo fue eso? No entiendo. No, dejé todo por el Señor. No, el Jesús pasó a ser nuestro todo. El Jesús pasó a ser nuestro todo. Entonces nosotros no perdemos alguna cosa, ganamos todo. Porque o missionário às vezes tem esta impressão assim que, não, eu perdi todo, eu perdi muito para estar agora com o Senhor. Eu perdi família, eu perdi, estou a morrer. Não! Cristo passou a ser nosso todo. Glória a Deus, igreja. Aí estamos, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu me recuerdo que são 3 glórias a Deus. Então, há muitas herejias em aquele tempo. E donde pensou estas herejias? Estas herejias começaram 500 anos antes de Cristo. Então, são viejas estas herejias. Começou muito com Platão. E qual foi o pensamento de Platão?
él hizo lo que llamamos de el mundo. La teoría de Platón son de las formas y de las ideas, el mundo de las formas y de las ideas. ¿Y qué pensó Platón? Mira, nuestra mente, nuestra imaginación es perfecta. Pero cuando vamos para este mundo real, este mundo físico, aí a coisa cambia. Por exemplo, se eu pido para você, pense em um castillo. Pensa em um castillo. Pensa aí. Cierre os olhos e pense em um castillo. E se eu digo para ti agora, dibuje este castillo em uma hoja, vai quedar igual? Não vai quedar igual, pero em sua mente, el castillo está perfeito. Então, el Platón começou a dizer, existe um mundo perfeito que é o mundo de la imaginação. Pero quando viene para este mundo real, as coisas cambiam. Então, há uma silla, porque em el mundo de la imaginação, esta silla nació allá. Por isso que esta silla agora existe. Pero antes existe uma silla perfeita em lo mundo de la imaginação, em lo campo de las ideias. É por isso que tem a expressão, não sei se há a expressão em Chile, aí em espanhol, del amor platônico. Já escutaste? El amor platônico. Porque é um amor solo em los pensamentos, não existe. Mi primeiro amor platônico foi Thalia, porque eu mirava la tele aí, Maria del Barrio, Maria Mercedes, Marimar, isso, de alguma coisa assim, porque estou falando como era em português. E aí Thalia era meu amor platônico, porque eu mirava Maria, caminhava com Maria, tomava helado junto com Maria. Maria nem me conhece, pero em minha mente era um amor platônico, era só em el mundo de las ideias. Deus mío. Não sei qual foi seu amor platônico aí, se quiser aprender seu telefone. Não, não, não. A gente que é Justin Bieber, não? A gente que foi N5, não sei. Backstreet Boys. Backstreet Boys. Chayanne, amigo, Chayanne. Chayanne, sim, aí tem a referência, aí temos as referências. Pero temos às vezes este amor platônico que foi só em campo de las ideias. E por que estou falando de isso? Porque estes pensamentos afetaram a gente. Então, o corpo é malo viene deste pensamento hacia muitos anos atrás de Platão. Porque este cuerpo es malo, só deseja lo que es malo, pero el espíritu es lo bueno. Y esto es una gran mentira, porque Dios miró hacia nosotros y dijo que todo lo que él hizo fue bueno. Eso también, por ejemplo, hace con que mucha gente, en Corintios fue un problema, 1 Corintios 7, que a gente está disputando. Mira, el celibato é mais espiritual, porque quizás el placer carnal é malo. Vem também destes pensamentos. E a igreja, por exemplo, não habla muito de sexo, não? De relação íntima. E quando hablamos de sexo, tu não aprendeu em la família. Muito raro. Tu também não aprendeu em la igreja. Aprendeu onde? Aprendeu em la calle. Então você traz uma conotação de sucio, de algo violento. Pero quem isso foi Deus. Sabe quem pensou em sexo? La mente mais pura do universo. Então, às vezes, muitas coisas cambiam nosso modo de pensar que não são verdades. Então, é a hora. Creio que é a hora, não? Tenemos una pregunta respecto de esto, de las herejías. Entonces, no sé quién ahí va a conducir este tiempo para pasar la pregunta y dividir para discusión. Anastasia. Ya. Sí, Ya lo- amiga, aquí estoy. Gracias. Estoy en eso.
Muy bien. Vamos dividir en grupos entonces. ¿Hago la pregunta aquí o va a pasar ahí, Anastasia, mi amiga? Hola amigo, disculpa, no te había saludado. Están designando ahora las salas, se están creando, se supone. Ok. Y en No la sé. sala ya va a tener la pregunta allá. No, voy a dar la pregunta ahora yo, que me la mandaron por WhatsApp. Tranquilo, tranquilo. En este La- tiempo que está arreglando entonces las cosas, yo estoy indo a Curitiba, estoy indo a Bahia y todos están indo a Chile. Yo no entiendo, ¿cuántos equipos ustedes están recibiendo? Yo creo que, Dios están llegando mío, muchos equipos a la base. Ya, la no. pregunta para interpretar la voy a mandar igual al grupo de WhatsApp, pero sería, ¿qué herejías hoy en día afectan a las iglesias o en nuestras vidas? Ya, la voy a repetir. ¿Qué herejías hoy en día afectan las iglesias o en nuestras vidas? ¿Ya? Así que la voy a mandar de todas formas al grupo de WhatsApp. Ahí se están creando las salas, pueden ir ingresando.
Hola. Hola. Sorry, Anita, que justo estabas compartiendo y terminó el tiempo. Se acabó. Mm. Sí. Fresia, pedimos que alguien pueda compartir. Sería bueno, Abraham, Sí, sin problema. sí, sí, Ujú. dale, Noé. Si alguien quiere compartir de los grupos que se hicieron, de las conclusiones que llegaron. De nuestro grupo, Sí. estuvimos recordando un poco lo que fue Pedro. ¿Fue Pedro o fue Judas? Ahora me perdí, pero de lo que hemos visto anteriormente, en cuanto a las tres categorías que vimos de los judaizantes, los legalistas, el agnosticismo y el antinomismo, que si bien no se ve exactamente igual, podemos también ver esas formas hoy en día. Entonces, por ejemplo, respecto al legalismo, en la iglesia hemos visto que hemos determinado a tener unas formas tan, o sea, dominar una forma específica, que eso ha producido divisiones entre denominaciones. Y por eso se han creado tantas denominaciones, de que no, tiene que adorarse así, que tiene que vestirse así, que tiene que hacer así el culto. Entonces, en todas esas formas, lo que ha provocado ha sido división, pero es por una interpretación legalista, eh,
donde más que una convicción nos quedamos con las formas. Por otro lado, también con el gnosticismo también lo podemos ver hoy en día, con lo místico, también en diferentes tipos de iglesias, donde si bien se puede dar una, quizá una revelación o cosas por ese estilo, no siempre se va de la mano, porque es una costumbre también personal y de la iglesia, el contrastarlo, el confirmarlo con la palabra. Entonces también eso se puede malinterpretar o se puede ejecutar algo en base a una interpretación errónea, posiblemente de alguna otra persona. Y si bien alcanzamos a ver la parte más antinomista, sí puedo decir que también para liberarse de todo el legalismo de la iglesia, han surgido otras corrientes de iglesia que se han ido al otro extremo de la libertad. Y entonces ahora vamos a darnos libertad en todos los sentidos y es como, no, relájate si no es tan malo, si tú tampoco es tan así. Sin dar ejemplo específico, pero yo sé que ustedes también entienden de que hemos visto alrededor, tanto el legalismo en la iglesia como este liberalismo que también se ha dado en las nuevas corrientes y que trae a mucho más a las nuevas generaciones también. Gracias, Danae. Yo ¿Alguien más? Dale. sí, yo estuve con la Ale y la Ale está con un poco de dolor de cabeza, así que por eso voy a hablar yo, porque está con la camarita apagada. Pero nosotros estuvimos comentando un poco lo que está surgiendo, estas nuevas modas dentro de la iglesia, algo como más juvenil, que es el decretar, de decreto, ¿caché? Esas palabras que están usando mucho ahora de, decreto, ¿es cierto? Yo Manifiesto. manifiesto tal cosa o hago carteles manifestando cómo va a ser mi vida y pongo las cosas que quiero alcanzar y eso de bíblico no tiene nada, po. Y es una herejía que ha entrado dentro de la iglesia, es algo que empezó con el universo, esta gente que cree en el universo, manifestar que el universo manifieste cosas buenas, pero hoy está dentro de la iglesia, en las músicas, en oraciones, en los jóvenes sobre todo lo practican mucho, y hasta cuadernos cristianos como agendas bíblicas de estas cosas que mm, manifiesta, decreta y esas cosas. Eso. Gracias, Dani. ¿Alguien más? Si no, pasamos con el maestro. No. Nosotros en el grupo con Noemí, Paulina y Loreto, Loreto. María Loreto, conversamos respecto al asunto de que en muchos lados se paga por la oratoria, se le da más honra a una oratoria bonita, a alguien que hable bien, en vez de ser respaldado en sí por la palabra. Mm. Le da la exaltación a Dios, como que la persona que está entregando la palabra, el mensaje en sí, es más valorado que lo que realmente tiene que entregar, que es la palabra de Dios. Gracias, Isolda. Hola, no lo hablamos en mi grupo, pero recién con lo que estaban explicando, yo estaba bien bloqueada, pero mientras estaban hablando, me acordaba, mientras la hermana hablaba, de lo de la prosperidad también, pues eso de pedir dinero, y que, no sé, pues se ve mucho también eso de que no tanto de la prosperidad como iglesia o promover la prosperidad personal, sino como hacia los pastores o hacia los líderes, como ustedes me mantienen, ustedes me compran un carro, ustedes me compran, den los diezmos para que yo tenga una casa, entonces para alimentar a mis hijos y al final es como un negocio para ellos, para los líderes, entonces... Y eso está súper vigente todavía, y por más que se habla, pareciera que igual hay más iglesias todavía que
que se propagan y siguen insistiendo en el tema de los recursos económicos y aún así hay gente, con tanto que ya se ha hablado de esto, aún así hay gente Mm. que todavía no entiende esa parte y sigue a sus pastores y entrega todo lo que tiene. Es verdad, gracias, Anita. Abraham, te doy el pase para que tú sigas ahí dando con todo. Muy bien, entonces ustedes miraron que hay muchas cosas, ¿no? Que afectaron los tiempos de Juan y también afecta nuestros tiempos hoy. Entonces, es un ejercicio de buscar entender la verdad de Dios y sabermos dónde estamos, cuánto estamos sólidos, cuánto somos engañados y cómo somos engañadores. Estoy muy feliz, entonces, por eso. Entonces, si la verdad es que si pergunta qué es el gnosticismo, tiene que ver con esta salvación por un conocimiento secreto, por un conocimiento exclusivo. No es una salvación por fe, no es una salvación por perdón, no es una salvación por el conocimiento divino, né? No es por el sacrificio de Cristo, perdón. Es un conocimiento divino secreto. Solo algunas personas, los iluminados, que van a llegar a este conocimiento. Y el gnosticismo hablaba de eso, ¿no? El cuerpo es malo y el espíritu es bueno. Entonces, es mucho sobre eso y va en contra de muchas cuestiones del evangelio. Ah, el cuerpo es una prisión para el alma. E é tão interessante que uma amiga compartilhando aí que pensa de primeira Juan, e dijo que há muitas coisas assim como amor, ódio, Cristo, anticristo, vida, muerte, que é como se fuera sempre Juan utilizando de contrastes. E isso era a linguagem de Platão. Platão escrevia muito contraste assim também, como que movimiento y reposo, idéntico y diferente. Entonces, espera, Abraham, ¿qué está diciendo? Que Juan está utilizando un poco de cómo era la lenguaje de otros filósofos o de Platón. Sí, está hablando a una gente que entendía bien estos conceptos literários e Juan está utilizando de la misma forma. Por isso habla de luz e escuridão, verdade e falsidade, amor e ódio. Está utilizando muitos contrastes porque também assim era a gente de este entonces. E mira, Juan vai combater esta herejia não só em 1 Juan. Ele vai utilizar também em outras cartas. Por exemplo, quem pode ler 2 Juan, versículo 7? Quem pode ler para nós outros? 2 Juan, versículo 7. Yo lo tengo acá. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Muy bien. Entonces ele está combatiendo la herejía de su tiempo com muito afinco, com muita verdade, com muita seguridade. Quem pode ler agora? Quem pode ler agora o Evangelho de Juan, capítulo 1, versículo 14? El Evangelho de Juan, el Evangelho segundo Juan, capítulo 1, versículo 14. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Muy bien, muy bien. La palabra se hizo hombre. En otras palabras, se hizo carne.
Entonces él va a hablar en contra de esta herejía en el Evangelio de Juan, en Primera Juan, en Segunda Juan, porque está combatiendo la herejía de sus días. Entonces nosotros también hoy podemos tener esta palabra, esta verdad contra las cuestiones de nuestros días, ¿no? Nuestros días hay muchas cuestiones también, ¿no? Ah, tenemos que tener un lugar un lugar de hablar, porque si tú no eres mujer, tú no puedes hablar para las mujeres. Tem muito disso, de isso em estes dias, não? Ah, se tu não eres casado, tu não puedes falar com quem está casado. Se não tem hijo, não. A sabedoria está em quanto de la palavra conhecemos e ponemos em prática. Então, a vida de Jesus quedou muito difícil, porque vino em homem, como vai dizer algo para a mulher? E se Jesus não casou, como vai dizer algo para alguém que está casado? Que autoridade tem Jesus? Mira que pensamento. Então, nossa sabedoria está em quanto de la palavra nós temos e quanto de la palavra ponemos em prática. Isso está a sabedoria, não tanto por la experiência de vida. Eu estava de prático de consejeria em Colômbia e por primeira vez fomos a uma igreja e nadie quiso lá consejeria. Era uma igreja pequena, assim. Então, quando eu fui para mi tempo com Deus, Deus dijo: Abraham, tem esta gente por ter mais idade, valora mais lo que a experiência de vida más do que a palavra de Deus. Então, há muita gente, não, que valora isso. Não, minha mamá foi assim, minha abuela foi assim, eu vou quedar assim também. E aí não deixa que a palavra traiga esta nova vida, esta nova vida em el Senhor, este novo em nossa mente, em nosso coração. Então, sempre estamos cambiando nossa forma. Sempre estamos cambiando nossa forma de mirar a gente, de mirar a vida, de mirar todo. E que seja isso o cambio a través de la palavra. Então, uma frase que quero deixar para vocês é: não há mentira mais peligrosa que a que se assemeja a la verdade. Esta é a frase. Não há mentira mais peligrosa que la que se asemeja a la verdad. Entonces, el difícil de los engañadores, lo difícil es porque se asemeja mucho a la verdad. Son frases, pensamientos que se asemejan mucho a la verdad. Bien, entonces. Chegamos então a primeira Juan. Qual é a ideia? A ideia é hablar um pouquinho de primeira Juan, casi nada por conta do horário, pero lo que em la próxima classe termino primeira Juan e seguimos com segunda e terceira Juan. Pero aí vemos falsos mestres, falsos profetas. Quem pode ler 1 Juan capítulo 2, versículo 26? 1 Juan 2, 26. Porfa. Ahí va. Amén. Os he escrito esto sobre los que os engañan. ¿Digo? Ajá. Sí, y capítulo 3, ahora versículo 7. Del mismo 1 Juan, capítulo 3, versículo 7. Hijitos, Queridos hijos, nadie ¿no? os engañe. Dale. Dale. Ya, hijito, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. Muy bien. Então, este es el deseo de Juan. Está escribiendo para la gente para que no sean engañados.
¿Y cuál es el propósito de la carta de 1 Juan? ¿Cuál es el propósito ahí? ¿Cuál es el versículo ahí que resume bien el propósito de escribir 1 Juan? ¿Quién puede leer capítulo 5, versículo 13? Capítulo 5, versículo 13. Yo leo. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Muy bien. Mira como es muy específico. Estas cosas escribo a ustedes para que sigan creyendo en Jesús. Entonces ahí está, a vosotros que creéis en el nombre de Hijo de Dios. Entonces esta carta de 1 Juan fue escrita para quien está salvo en el Señor. Es un propósito específico, es para los salvos, es para los creyentes. Es una advertencia para que sigan creyendo en Dios y que tomen cuidado contra las falsas doutrinas de los engañadores. Entonces ahí tiene un propósito muy específico. É para los que creem em Jesus, não é para lo perdido, não é para los que não conhecem a palavra. É para ustedes que têm garantizado sua salvação. Eu estou escrevendo para ustedes. É peligroso não sabermos que estamos seguros em El Senhor. Então, aqui ele habla com convicção. Ustedes que creem em Jesus, ustedes que estão salvos em El Senhor. Temos que ter esta convicção em nossa vida. Minha vida pertence ao Senhor. Minha vida está com o Senhor. A graça alcançou minha vida. Então, Juan, como está escrevendo para los que são creyentes, para los salvos, Juan vai dizer três coisas, três evidências de alguém que está salvo. Em esta carta de 1 Juan, ele vai trazer três indícios, três evidências de como sabemos que alguém está em el Senhor e está salvo. Três evidências. Queres saber quais são? Vamos à primeira evidência de que alguém está salvo. 1 Juan, capítulo 2, versículo 22 e 23. Quem pode ler? Primeiro Juan, capítulo 2, versículo 22 e 23. Quem pode ler? Yo Yo, tengo la Reina Valera aquí, la voy a leer. ¿Quieres leerla, Alejandra? Dale. ya, bueno, 22 y 23. Dice, ¿y quién es un mentiroso? El que dice que Jesús no es el Cristo. El que niega al Padre y al Hijo es un anticristo. El que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, porque el que confiesa al Hijo tiene al Padre también. Então, a primeira evidência de alguém que foi alcançado por el Senhor, baseado em la carta de 1 Juan, é uma prova doutrinária. É apologético, é uma apologia a Cristo. Então, a primeira prova é a doutrina, crer em Jesus. Porque há gente que não confessa, há gente que não crê em Jesus como este que salvou nossa vida. Então, a primeira evidência de que alguém está em el Senhor e que vive o Evangelho e que está salvo em Deus, a primeira evidência é creer em Jesus, confiar em este nome, é creer que Jesus se hizo carne, morreu, se foi ao cielo e se tornou sacrifício perfeito, recebeu toda a ira de Deus sobre si,
Cristo é este que salvou nosotros de nosotros mismos. Cristo vino a salvar nosotros de nosotros mismos. É nuestro Salvador. Quando um cantante, uma artista se converte, vai a um podcast e disse assim: Quem é Jesus para ti? Ah, Jesus é meu amigo. Jesus é amor. Jesus não vino a condenar a nadie. É claro que Jesus não vino a condenar, porque o mundo já está condenado. É óbvio que Jesus não vino condenar a nadie, porque já estamos todos condenados. Então, a primeira evidência é crer em Jesus como este que salva nossa vida. Então, a primeira prova de que somos salvos, baseada em Juan, tem que ver com uma prova doutrinária. Creer em Cristo Jesus. A segunda evidência de que somos salvos, a segunda evidência de que somos cristianos, é em la próxima classe. Llegamos entonces a nuestro tiempo final. Entonces não pode faltar a próxima classe, porque falta mais 2 informações para saber como somos creyentes ou não, baseado em 1 Juan. Então eu queria orar por este tempo. Amém. Padre, muitas graças, Senhor, por este Betel que se iniciou de seu coração há anos atrás. Que alegria estar compartilhando com hermanos e hermanas em Cristo Jesus. Graças, Deus, por su palavra. Graças, Deus, por todo o que tu estás haciendo em la vida de cada um de eles. Bendiga, papá, a todos, a cada família que está representada em este momento. E eu declaro vida a cada um de ustedes. Que Deus renueve nossas forças. Y a ti, papá, todo el honor y toda la gloria. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dale, Fresita. No, amiga, ¿No? los trabajos se van a entregar el jueves. El histórico, como Abraham habló, el histórico de primera, segunda, tercera va juntito, va a ser un histórico. Entonces las mudanzas principalmente van a ir a nivel de interpretación y del panorámico. Así es que ya puede ir adelantando con su histórico, ir identificando verdades para su aplicación, etcétera. Gracias, Abraham. Gracias, Noemí. Gracias, Anastasia. No, Gracias a todos. gracias a todos. Gracias a todos. Como la Fresita ya dijo, ahí están las indicaciones. Y nos vemos el día jueves a la misma hora por el mismo link de Zoom, por el mismo canal, con las mismas personas, a disfrutar. Así que abran sus micrófonos para que puedan despedirse todos, escuchar las voces de cada uno de Muchas ustedes, que gracias. tengan Chao. chao, que les vaya bien. Gracias. Muchas bendiciones. Bye. Chao, chao. Bendiciones. Abraham, beijo, Gracias. Beli.